Então, vou apresentar aqui o trabalho 2, né, que é uma comunicação MQTT para um aplicativo na nuvem, né, um dashboard. Eu desenvolvi ele em Python, né, utilizando o Parrot e o Pandas para conseguir mandar os dados para o Thingsboard. Então, aqui no começo do meu programa, eu tenho uma configuração de host, né, do MQTT, lá para o Thingsboard Cloud, e os tokens de cada dispositivo que eu vou utilizar. No caso, eu nomeei com sensor 1, 2, 3 e 4. Eu leio um arquivo disponibilizado pelo professor, onde são dados reais de leituras de dispositivos, tá? E eu, com o uso do Pandas, eu transformo ele em um data frame, né? Lendo o CSV que eu tenho. Eu coloquei aqui alguns limites, né? Para dar uma filtrada. Como exemplo, temperatura de 0 a 50, umidade 20 a 90, ruído 0 a 100, luminosidade 0 a 1000. Uma funçãozinha de callback para verificar a conexão lá com o Thingsboard. Uma função para filtrar esses outliers, né, com base nesses limites que eu impus ali em cima. E um for, onde eu pego cada access token e crio um client para depois poder fazer a publicação desses dados lá no dispositivo do Things Cloud, lá, do thingsboard.cloud. Eu chamo aqui a função dos filtros, né, para filtrar esse data frame. E depois eu tenho um while infinito aqui que ele fica para cada cliente, pegando uma linha aleatória do data frame e arredondando esses dados e publicando lá na API de cada dispositivo esses dados em formato JSON. Depois ele fica por 5 segundos aguardando e volta a executar isso aqui. Vou rodar aqui para apresentar. Ele demora um tempinho até que ele consegue autenticar cada dispositivo e daqui a pouco já aparece uma mensagem que as conexões foram feitas com sucesso e já o envio dos dados. Então ele conseguiu conectar em cada dispositivo, já enviou os dados e daqui a 5 segundos ele vai enviar novamente para cada dispositivo. Ele envia todos os dados para os mesmos dados aleatórios, mas todos os dados para os dispositivos apenas para caso precisar criar mais, enfim. Mas poderia, por exemplo, o dispositivo 1 enviar só a temperatura, para o dispositivo 2 enviar só a umidade e tal. Mas enfim. Aqui no Thingsboard, então, eu criei, né, cada um desses dispositivos, onde eu configurei aqui o token para poder acessar esse dispositivo. Aqui na parte do dashboard é onde eu pego o dado de cada dispositivo e apresento ele aqui. Por exemplo, aqui na temperatura eu pego só os dados que está vindo do sensor 1. Né? Aqui na umidade só o do sensor 2. Mas eu poderia ter um dashboard para cada desse sensor aqui. Né? Então utilizar temperatura, umidade, ruído e luminosidade para o dispositivo sensor 1. O sensor 2, 3 e 4 também. Então aqui, cada vez que ele fica enviando, ele atualiza, né, esse dashboard. Aqui tem um gráfico que tem a média e cada medida feita, né, para poder analisar, e a data de envio, enfim. E para fazer um processamento aqui no dashboard que foi solicitado, eu criei um alarme, onde eu defini uma regra bem simples, apenas para exemplo, que eu pego e a temperatura que for maior que 20, ele vai gerar um alarme. Quando a temperatura for menor que 20, ele vai limpar esse alarme aí. O valor 20 é apenas para poder aparecer mais vezes lá o alarme, né? No dashboard e ficar mais visível para o vídeo. Então ele fica executando aqui, enviando os dados, né, para cada um deles. A ferramenta é bem completa, daria para fazer outros tipos de alarmes e enfim, enviar e-mail quando atinge tal temperatura ou umidade, mas enfim, para exemplo eu usei só alarme. Porém, eu testei tanto os alarmes que, por conta de eu estar usando uma conta que ela é gratuita, ele estourou a quantia de alarmes que eu posso criar. Então já está em 200, por isso que não está exibindo aqui no dashboard. Mas quando a temperatura, por exemplo, agora, ele ia ficar aqui escrito crítico
E eu acho que consigo mostrar aqui. Ele ia ficar exibindo aqui crítico, ó, o alarme, só que ele iria aparecer só em uma linha e depois sair. Outra linha e depois sair, sabe? Por causa que ele fica limpando quando baixa do valor 20. Ele seria exibido mais ou menos desse jeito. Daria para fazer isso para cada um dos dispositivos, mas eu fiz um apenas para demonstração. Outra configuração que é possível fazer, por exemplo, agora ele mediu 0 aqui na luminosidade. Agora ele mediu 96, está vendo que ele mudou de cor? Se ele medir um valor menor ou maior, ele aumenta ou diminui essa cor. Olha aqui, ó. Esse aqui é um outro processamento, uma outra configuração que dá para fazer aqui nos widgets, né, do dashboard, onde quando atingir tal valor aqui é configurável, tu consegue colocar uma cor para exibir e ficar mais visível para o usuário. Então, basicamente, esse foi o trabalho que eu desenvolvi. E é isso.